Eu sei que você só vai descobrir isso agora. Para quem não sabe, ele foi o último rei da Pérsia. Ele foi um líder que trouxe modernização, rápido desenvolvimento e uma enorme riqueza para o Irã. Mas apesar de todo o seu poder, chegou o dia em que milhões de pessoas saíram às ruas para derrubá-lo. Mas por quê? Como e por que falhou um rei que tinha dinheiro, um exército forte e o apoio de alguns dos países mais poderosos do mundo? E como também terminou a monarquia de mais de 2000 anos na Pérsia? Neste vídeo, vamos discutir em detalhes a história de Muhammad Reza Pahlavi, ele foi o último Shah do Irã. E também vamos falar aqui sobre a revolução que aconteceu naquela época e mudou para sempre a história do país. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no Arvin Polo TV. Isso já é uma grande ajuda para nós, criadores de conteúdo. Então, vamos começar. Nos últimos anos da década de 1970, o Irã ainda parecia estável aos olhos de muitas pessoas. Ele ainda estava no poder, controlava o exército, dominava o governo e era apoiado por alguns países poderosos do Ocidente. Mas por trás de tudo isso, a raiva de muitos iranianos estava crescendo aos poucos. Um dos acontecimentos que aumentaram ainda mais a raiva do povo ocorreu em janeiro de 1978. Saiu um artigo em um jornal criticando um famoso líder religioso. Mas, em vez de acreditar nos artigos publicados, as pessoas ficaram ainda mais irritadas com o governo. Por causa disso, começaram os protestos e esse foi um dos primeiros passos rumo à Revolução Iraniana. Mas, para entender por que isso aconteceu, precisamos primeiro voltar à origem da família que governou o Irã. Essa história não começou com Muhammad Reza Pahlavi. Tudo começou com seu pai, Reza Shah Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi nasceu em Teherã em outubro de 1919. Ele cresceu durante um período turbulento no Irã. O país tinha muitos problemas, o governo era fraco e o Irã frequentemente era afetado pelas potências ao seu redor. O pai dele, Reza Khan, não nasceu rei. Ele era apenas um soldado que foi subindo gradualmente nas fileiras do exército. Desde jovem, ele entrou para o serviço militar e mais tarde tornou-se um dos oficiais mais respeitados do país. À medida que sua influência crescia, ele também percebia cada vez mais as fraquezas do governo vigente. Naquela época, o Irã ainda era governado pela dinastia Qajar, uma família que já estava no poder há mais de um século. Embora o Irã permanecesse independente, as potências estrangeiras exerciam grande influência sobre o país. Ao norte estava a Rússia. Ao sul estava a Grã-Bretanha, interessada na região pelo comércio e depois pelo petróleo. No início do século XX foram descobertas grandes reservas de petróleo no Irã. Por causa disso, o país se tornou ainda mais importante na política mundial. Quando chegou a Primeira Guerra Mundial, o Irã tentou permanecer neutro, mas, devido à sua localização, tornou-se passagem e local de operações para vários exércitos. Por causa disso, houve grande confusão no país. Ao mesmo tempo, o Irã também foi atingido por uma grave fome entre os anos de 1917 e 1919. De acordo com os historiadores, milhões de pessoas morreram devido à falta de comida, doenças e aos efeitos da guerra. Além disso, a propagação da gripe espanhola tornou a vida da população ainda mais difícil. Muitos iranianos perderam a confiança no governo atual. Para eles, a dinastia Qajar já não conseguia mais proteger o país em meio à crise. Por causa disso, em fevereiro de 1921, Reza Khan, junto com alguns de seus colegas militares, realizou um golpe militar. Após o golpe, Reza Khan rapidamente se tornou uma das pessoas mais poderosas do Irã. Tao sa Iran, si Reza Khan. Uma situação realmente única. Em poucos anos, ele usou o exército para reprimir rebeliões e fortalecer o controle do governo em todo o país. À medida que seu poder aumentava, a antiga dinastia dominante ficava cada vez mais enfraquecida. Finalmente, em dezembro de 1925, a dinastia Qajar foi completamente removida do poder. Reza Khan foi declarado o novo Shah do Irã e fundou a dinastia Pahlavi. E foi aqui que começou um novo capítulo na história do Irã. Um capítulo cheio de modernização, grandes mudanças e decisões que mais tarde preparariam o caminho para uma das revoluções mais importantes da história moderna do Oriente Médio. Mesmo assim, em 1935, Reza Shah fez uma grande mudança.
Ele ordenou que, em conversas oficiais com outros países, seu país não deveria mais ser chamado de Pérsia, mas sim de Irã. Para as pessoas comuns, isso parecia apenas uma simples troca de nome, mas para Reza Shah, isso tinha um significado mais profundo. Ele queria mostrar ao mundo que o Irã não era apenas um antigo império dos livros de história, mas sim um país moderno com seu próprio nome, seu próprio rumo e sua própria força. No meio dessa transformação, foi aí que Muhammad Reza Pahlavi começou a crescer aos poucos. Desde pequeno, seu papel já estava claro. Ele era o príncipe herdeiro. Isso significa que ele seria o próximo rei. Por isso, sua vida não foi normal. Ele não cresceu como uma criança comum. Sua educação foi rigidamente supervisionada por seu pai. Havia oficiais militares que o ensinavam. Porque, para Reza, seu filho não deveria apenas saber ler e falar. Ele também deveria saber obedecer, liderar e pensar como um soldado. Mas seu pai também sabia que o treinamento militar não era suficiente. Se ele queria modernizar o Irã, seu filho precisava ver como a Europa funcionava. Por isso, quando Muhammad Reza era jovem, ele foi enviado para a Suíça para estudar. Lá, ele viu um mundo diferente. As escolas eram melhores. A vida era mais moderna. O ambiente ao redor dele era próximo da cultura ocidental, o que o levou a acreditar que o Irã também deveria se modernizar. Enquanto ele estudava na Europa, o mundo se tornava mais turbulento. A Alemanha nazista ganhava força, a Itália expandia sua influência e o Japão crescia na Ásia. E em setembro de 1939, estourou a Segunda Guerra Mundial. No começo, o Irã tentou permanecer neutro. Reza não queria simplesmente tomar partido de nenhuma grande potência, mas havia um motivo pelo qual o mundo não podia ignorar o Irã, e não era só por causa do petróleo. A localização do Irã era crucial. Grã-Bretanha e União Soviética queriam evitar que o Irã caísse sob influência alemã. Eles também precisavam da rota iraniana para enviar suprimentos à União Soviética durante a luta contra a Alemanha. Por isso, em agosto de 1941, as forças britânicas e soviéticas invadiram o Irã. A defesa do país caiu rapidamente, e diante da pressão das potências aliadas, Reza Shah foi forçado a abdicar do trono. Quem assumiu em seu lugar foi seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. Em setembro de 1941, ele se tornou o Shah do Irã. Mas mesmo sendo o rei, isso não significava que ele podia tomar decisões livremente. Ele ainda era jovem. Ele ainda não tinha uma base de poder forte própria. E o próprio Irã estava sob a influência dos países que o ocuparam durante a guerra. Em outras palavras, ele tinha a coroa, mas ainda não detinha todo o poder. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã ganhou importância para as potências aliadas, servindo como rota de suprimentos essenciais. Aqui, também foi realizada a Conferência de Teherã em 1943, onde se encontraram os três grandes líderes das potências aliadas, Roosevelt, Churchill e Stalin. Mas, para os iranianos, a mensagem era clara. O próprio país deles se tornou um lugar onde as grandes potências discutiam o destino do mundo. E o próprio povo deles estava quase à margem da cena. Foi aqui que a mente de Mohammad Reza Pahlavi começou a ser moldada aos poucos. Ele viu como os grandes países tratavam o Irã. Ele também viu o quão fraco é um rei quando não tem controle firme sobre o exército, o governo e a economia. Por isso, nos anos seguintes, o jovem que antes era apenas um símbolo de poder vai se esforçar para se tornar verdadeiramente poderoso. Mas a maneira como ele fortaleceu sua própria liderança também será a razão pela qual muitos iranianos vão, aos poucos, perder a confiança nele. Agora, vamos continuar. Após a Segunda Guerra Mundial, o curso do poder começou a mudar no Irã. Por muitos anos, Mohammad Reza Pahlavi tinha pouca margem de manobra. Ele era um rei apenas no papel, mas muitas das decisões importantes ainda eram influenciadas por potências estrangeiras e por políticos poderosos dentro do país. Mas quando a guerra na Europa terminou em 1945, Mohammad Reza Pahlavi teve a oportunidade de fortalecer sua própria posição. Um dos maiores problemas naquela época era a presença das forças soviéticas em algumas partes do norte do Irã. De acordo com os historiadores, a retirada dos soldados soviéticos foi lenta, mesmo após o fim da guerra. Por causa disso, a tensão entre o Irã e a União Soviética aumentou. A região próxima ao Azerbaijão também se tornou uma grande questão, onde havia grupos que queriam ter mais autonomia em relação ao governo central do Irã. No meio dessa crise,
ele começou a recuperar influência gradualmente. Enquanto o poder de outros políticos enfraquecia, o controle dele sobre o governo ficava mais forte. Ao chegar ao final da década de 1940, ele já não era apenas um simples símbolo da monarquia. Aos poucos, ele se tornou o verdadeiro centro do poder no Irã. Junto com essas mudanças políticas, também ocorreram mudanças em sua vida pessoal. Como rei, era importante para ele ter um herdeiro para o trono. Por isso, o amor não era o único motivo de seus casamentos. A política e o futuro da dinastia também desempenhavam um grande papel nisso. Sua primeira esposa foi a princesa Fozia do Egito, um membro da família real egípcia. Para muitas pessoas na época, isso foi uma grande conquista para a dinastia Pahlavi, pois eles passaram a ter uma conexão com uma das famílias reais mais respeitadas da região. Eles tiveram uma filha, mas o relacionamento deles não ia bem. Mais tarde, eles se separaram e acabaram se divorciando. Depois, ele se casou de novo, mas o segundo casamento também acabou porque não tiveram filhos. Por fim, ele se casou com Farah Faradiba no final da década de 1950. Desta vez, eles tiveram 4 filhos, incluindo 2 meninos que são considerados os herdeiros da dinastia. Enquanto ele organizava sua vida pessoal, um problema muito maior estava surgindo em todo o país, e esse problema era o petróleo. Se houve algo que mudou a história do Irã no início do século XX, foi o controle sobre as enormes reservas de petróleo do país. Muitos iranianos acreditavam que as empresas estrangeiras estavam lucrando demais, enquanto não o suficiente ficava para o próprio Irã. Por causa disso, cresceu o apelo para que o país tivesse mais controle sobre seus próprios recursos naturais. Em 1951, uma grande mudança aconteceu. Mohammad Mossadegh, um político popular, tornou-se primeiro-ministro. Uma de suas medidas mais importantes foi o desejo de colocar a indústria do petróleo sob o controle do Irã. Para muitos iranianos, era símbolo de liberdade e dignidade nacional, mas para a Grã-Bretanha, uma grande ameaça aos seus interesses. O conflito rapidamente se agravou. Não era mais apenas uma questão de negócios. E isso também se tornou parte da crescente Guerra Fria entre o Ocidente e a União Soviética. Naquela época, muitos líderes no Ocidente temiam que o Irã caísse sob a influência do comunismo, caso seu governo se tornasse fraco. Em 1953, explodiu uma crise que mudou completamente o rumo do país. De acordo com documentos divulgados muitos anos depois, incluindo registros das agências de inteligência ocidentais, houve apoio externo para uma operação que depôs Mossadegh do poder. No meio do caos, ele deixou o Irã por um tempo. Muitos pensaram que seu governo havia acabado, mas não foi isso que aconteceu. Após os acontecimentos de 1953, ele voltou ao Irã. E em seu retorno, seu poder estava mais forte do que antes. Agora ele controlava mais as forças armadas, controlava mais o governo e estava mais preparado para impor seu próprio plano para mudar o Irã. Mas enquanto ele ficava mais forte, também começavam a se formar as forças que um dia desafiariam sua liderança. No meio da década de 1950, parecia que ele estava no auge de seu poder. Mohammad Reza Pahlavi já estava em uma posição em que havia derrotado seus principais adversários políticos. Ele tinha o apoio dos militares. E devido à importância do Irã na Guerra Fria, ele também tinha o apoio de alguns países ocidentais. Mas havia um problema que nunca desapareceu. Como você pode governar um país tão grande, tão complicado e cheio de diferentes grupos de pessoas? O Irã não é composto por uma única cultura. Existem diferentes grupos étnicos, diferentes línguas, diferentes crenças e crenças locais. Em algumas regiões, às vezes a influência dos líderes locais é mais forte do que a do governo central. Para ele, isso é uma ameaça à unidade do país. Por isso, à medida que seu poder aumentava, ele também apertava ainda mais o controle sobre a sociedade. O governo foi se tornando cada vez mais rígido, mais vigilância, mais restrições aos críticos, mais pessoas sendo vigiadas pelo Estado. No final da década de 1950, foi fundada a SAVAK, a principal organização de inteligência e segurança do Irã. Seu objetivo oficial era proteger o país contra ameaças internas e externas ao Irã. Mas com o passar do tempo, também se tornou um símbolo de medo para muitos cidadãos. De acordo com vários registros históricos e estudos, muitos críticos do governo foram presos, investigados e, em alguns casos,
sofreram tratamento severo enquanto estavam sob custódia. Por causa disso, o medo do público em relação ao poder do Estado aumentou. Mas junto com esse endurecimento, há outra parte da história que muitas vezes é esquecida. Enquanto fortalecia seu controle, ele também tentava transformar o Irã de uma maneira nunca antes experimentada. Em 1963, ele lançou o programa chamado Revolução Branca. Apesar do nome, não era uma revolução armada. Era um plano abrangente para mudar a economia, a educação e a sociedade do Irã. O objetivo era simples: tornar o país mais moderno. Um dos maiores passos foi a reforma agrária. Naquela época, muitas grandes extensões de terra eram controladas por famílias ricas e grupos poderosos. Sob o novo programa, uma grande parte dessas terras foi distribuída para mais agricultores. Ao mesmo tempo, o governo também usou a grande receita do petróleo para financiar novos projetos. Mais escolas foram construídas, mais estradas foram feitas, mais comunidades receberam serviços básicos. Também foi destinado muito para a expansão da educação. Com o passar dos anos, mais pessoas aprenderam a ler e escrever, mais jovens conseguiram entrar na escola. Também surgiram mais profissionais no país. E não foi só isso. O acesso à saúde também foi ampliado. Foram criados programas que levaram serviços médicos para lugares onde antes era raro a presença de médicos e enfermeiros. Também houve mudanças nos direitos das mulheres. Na década de 1960, as mulheres receberam o direito de votar nas eleições nacionais. Para muitos iranianos, isso foi um grande passo em direção à modernização. Mas nem todos ficaram felizes com isso. Foi aqui que começou a se formar uma das divisões mais profundas na história moderna do Irã. Enquanto alguns viam a Revolução Branca como um caminho para o progresso, outros a viam como um afastamento das tradições e da identidade religiosa do país. Para os líderes religiosos conservadores, as mudanças estavam sendo implementadas rápido demais. Eles percebiam que a influência da religião na sociedade diminuía gradualmente, e enquanto essa tensão aumentava, um líder religioso começava a se destacar em todo o Irã. Uma pessoa que se tornaria o maior desafio ao poder do Shah. O nome dele era Ayatollah Ruhollah Khomeini, e nos anos seguintes, o confronto dessas duas visões, modernização contra o conservadorismo religioso, iria acontecer. Mudaria o destino do Irã para sempre. Enquanto a economia do Irã crescia nas décadas de 1960 e 1970, havia um problema que só aumentava. Não era sobre dinheiro, também não era sobre petróleo, era sobre a direção do país. Muitos iranianos ficaram felizes com as mudanças trazidas pela Revolução Branca. Mais escolas, mais empregos, melhor infraestrutura. Mais pessoas conseguiram entrar para a classe média da sociedade. Mas nem todos concordavam com essas mudanças. Alguns grupos achavam que o Irã estava se distanciando rapidamente das tradições que sempre fizeram parte da sociedade. E, em meio a essa oposição, um líder religioso ficou ainda mais famoso, o Ayatollah Ruhollah Khomeini. Quando começou a Revolução Branca em 1963, ele foi um dos críticos mais ferrenhos do programa. Ele fez discursos em vários lugares. Ele questionava repetidamente a direção do governo. Para ele, não era apenas uma questão política. Era também uma questão de religião e da identidade do Irã. Com o passar do tempo, mais pessoas passaram a ouvi-lo. De um líder religioso conhecido, ele se tornou uma personalidade nacional. A tensão aumentou ainda mais quando ele fez um discurso contundente em 1963, no qual criticou diretamente o Shah. Para o governo, isso já ultrapassava uma simples oposição. Eles viram isso como um sério desafio à autoridade do Estado. Alguns dias após o discurso, Khomeini foi preso. Isso provocou grandes protestos em várias partes do país. Houve confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança. Muitas pessoas ficaram feridas e morreram durante o tumulto. Embora ele tenha sido libertado mais tarde, suas críticas não pararam. Ele continuou a falar contra o Shah e contra a polícia do governo. Por causa disso, ele foi preso novamente e posteriormente exilado do Irã. Primeiro, ele foi levado para a Turquia. Depois, mudou-se para o Iraque. De lá, durante muitos anos, ele continuou sua campanha contra o governo dele. Mesmo estando fora do Irã, suas mensagens continuaram a se espalhar. E enquanto sua influência crescia, outra coisa estava acontecendo no país. A economia estava crescendo muito rapidamente.
Em muitos aspectos, esse foi o período de desenvolvimento mais rápido na história moderna do Irã. A receita do petróleo ajudou muito, especialmente depois da crise do petróleo, nos anos 1970, quando o preço do petróleo subiu muito no mercado global. Mas é importante entender uma coisa: nem todos os países que têm petróleo ficam automaticamente ricos. Muitos têm recursos naturais, mas não conseguem aproveitá-los corretamente. No caso do Irã naquela época, uma grande parte da renda do petróleo foi usada para expandir diferentes indústrias. Eles não dependeram apenas do setor de petróleo. A produção de produtos também aumentou. Produtos industriais, petroquímicos, cimento, tecidos e produtos agrícolas. Por causa disso, os empregos aumentaram. As cidades cresceram. Mais pessoas conseguiram comprar casas, carros e equipamentos modernos. Nas principais cidades, começou a surgir um novo estilo de vida. Mais jovens puderam estudar. Mais pessoas puderam assistir a filmes do Ocidente. Mais pessoas foram atraídas pela cultura moderna. Mas enquanto alguns viam o progresso, outros sentiam que a antiga identidade do país estava se perdendo. E foi aí que a divisão na sociedade se aprofundou ainda mais. Era como se dois Irãs estivessem se formando aos poucos. Um lado queria continuar com a modernização. O outro lado queria proteger o modo de vida tradicional e religioso. Enquanto isso, à medida que a economia crescia, também aumentava a confiança do Shah em sua própria liderança. Ele se via cada vez mais como o principal símbolo do novo Irã. Nos anos seguintes, o Shah adquiriu títulos cada vez mais numerosos e grandiosos. Ele também realizou grandes cerimônias para mostrar o poder e a história do Irã ao mundo inteiro. Um dos exemplos mais conhecidos disso foi a grande celebração em 1971 para comemorar o antigo legado do Império Persa. Muitos líderes e convidados de vários países participaram desse evento. Para os apoiadores do Shah, isso era um símbolo da força e do prestígio do Irã, mas Pero para sa kanyang mga kritiko, a distância entre as pessoas, e enquanto o Shah estava ocupado mostrando a nova imagem do Irã para o mundo, outra luta silenciosa estava se formando dentro do próprio país. Uma luta que não podia ser resolvida com dinheiro, nem com novos prédios e nem mesmo com petróleo. Na década de 1970, parecia que o Shah estava no auge do seu poder. O Irã ganhava muito dinheiro com o petróleo. O exército era forte. Ele era próximo dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França. E aos olhos de muitos países, o Irã era um dos aliados mais importantes do Ocidente no Oriente Médio. Mas, do próprio Irã, as coisas eram diferentes. Enquanto o governo ficava mais rico, muitos cidadãos comuns sentiam que o progresso do país não era justo para todos. Alguns se beneficiavam demais, mas muitos também eram deixados para trás. Em 1973, o Irã ficou ainda mais rico devido ao aumento dos preços do petróleo em todo o mundo. Por causa disso, o orçamento do Shah aumentou muito. Ele conseguiu financiar mais projetos, também comprou mais armas e equipamentos militares. Ele queria transformar o Irã em uma potência regional. Isso significa que ele queria que o Irã se tornasse um dos países mais fortes ao seu redor. Porém, conforme o dinheiro aumentava, os problemas também. Há relatos e estudos que dizem que a corrupção piorou ao redor da família real, de oficiais próximos e de aliados ricos do palácio. Para a pessoa comum, o que está acontecendo parece claro. O país está ficando mais rico, mas nem todos estão se beneficiando igualmente. Ao mesmo tempo, os preços dos produtos também aumentaram. Mais dinheiro entrou na economia, mas o controle não foi eficiente. Por isso, muitos ainda tiveram dificuldades com as despesas diárias. É assim, entrou uma grande quantia de dinheiro na casa, mas se apenas algumas pessoas controlarem e não houver um bom uso, isso não significa que a vida de todos vai melhorar imediatamente. Muitos iranianos sentiam-se assim na época. Apesar da riqueza do país, havia muita insatisfação. E enquanto a insatisfação do público aumentava, o Shah restringia ainda mais a política. Em 1975, ele transformou o Hastaks Party no único partido legal permitido a existir no Irã. Em outras palavras, se você quisesse participar da política oficial, precisava entrar nesse partido. Para o Shah, isso era uma maneira de unificar o país. Mas para muitos críticos, isso era um sinal claro de que ele não queria mais ter adversários reais na política. Foi aí que vários grupos diferentes se uniram ainda mais contra ele. Eles não tinham as mesmas crenças. Havia conservadores religiosos. Havia estudantes.
Havia esquerdistas, havia liberais, havia trabalhadores comuns, mas muitos deles tinham a mesma reclamação. O controle do Shah já era demais. O medo já era demais. E o palácio estava cada vez mais distante da vida real das pessoas. Fora do país, o nome do Ayatollah Khomeini continuava ganhando força. Mesmo estando no exílio, suas mensagens ainda chegavam ao Irã. Havia sermões e gravações que eram passados de mão em mão. Havia apoiadores que secretamente espalhavam suas palavras. Aos poucos, ele se tornou um símbolo da resistência contra ele. Em janeiro de 1978, um artigo publicado no jornal Etelaat deu início a um incêndio ainda maior. O artigo criticava Khomeini e seus apoiadores. Para o governo, talvez fosse uma maneira de enfraquecer sua influência, mas aconteceu o contrário. Isso deixou ainda mais pessoas irritadas. Houve protestos, pessoas morreram nos confrontos. E na tradição do Islã xiita, é importante lembrar os mortos após 40 dias. Por isso, o ciclo se repetiu várias vezes. Havia protestos, pessoas se feriam e morriam. Depois de 40 dias, havia outro protesto. E novamente a raiva aumentava. Em agosto de 1978, aconteceu um dos incidentes mais sombrios durante a Revolução. O cinema Rex pegou fogo na cidade de Abadan. Centenas de pessoas morreram. Até hoje, os detalhes completos sobre quem foi o responsável continuam controversos. Mas naquela época, muitos acreditavam que o regime estava envolvido. Isso aumentou ainda mais a raiva contra o governo. À medida que o protesto se espalhava, Shia tentou implementar algumas mudanças. Ele dissolveu o partido Hastaques. Tentou mostrar que estava disposto a flexibilizar a política. Mas já era tarde demais. A raiva já era grande demais. Muita gente já não confiava mais nele, e o movimento contra ele já era grande demais. No final de 1978, milhões de pessoas saíram às ruas. Já não era mais um simples protesto de um grupo. Tornou-se uma revolta ampla de diferentes setores da sociedade. Havia líder religioso, estudante, trabalhador, empresário, família comum. Os motivos deles eram diferentes, mas a maioria queria a mesma coisa. Era preciso acabar com o governo do Shah. Enquanto tudo isso acontecia, Shia ficava cada vez mais confuso. Relatos diziam que ele suspeitava até de diplomatas estrangeiros, achando que ajudavam nos protestos. Já não sabia quem era aliado ou inimigo. E quando alguns líderes militares começaram a conversar com a oposição, ficou claro que a base do seu poder estava enfraquecendo. Em janeiro de 1979, Shia deixou o Irã. A explicação oficial era que ele precisava descansar e buscar tratamento médico. Mas para muitos, o que aconteceu era claro. Ele saiu porque seu regime estava desmoronando. Algumas semanas depois, o Ayatollah Khomeini voltou ao Irã após muitos anos de exílio, sendo recebido por uma multidão enorme. E a partir daí, o rumo do país mudou completamente. O Irã, que um dia os xiitas sonharam que seria moderno, poderoso e próximo ao Ocidente, entrou em uma nova fase. Não era mais uma monarquia. Aos poucos, tornou-se uma república islâmica. E aqui está a maior lição da queda dos xiitas. Não basta que o país fique rico. Não basta ter um exército forte. Não basta ter apoio de grandes países se o seu próprio povo já perdeu a confiança. Não importa o tamanho do seu palácio, ele pode ser abalado pela fúria do povo. Quando Shah Mohammad Reza Pahlavi deixou o Irã em janeiro de 1979, ele não perdeu apenas o poder, ele também estava gravemente doente. De acordo com relatos, ele já tinha leucemia, um tipo de câncer no sangue há alguns anos, e sua condição estava piorando rapidamente. Ele não buscou tratamento imediato em um só lugar, preferindo mudar de país. Visitou Egito, Marrocos, México e Panamá. Mais tarde, ele foi autorizado a entrar nos Estados Unidos para tratamento, mas após uma avaliação mais detalhada, descobriram que seu estado já era grave. Em julho de 1980, ele morreu no Cairo, Egito, aos 60 anos de idade. Ele foi enterrado lá mesmo, pois não conseguiu retornar ao Irã. Enquanto isso, a direção do país mudou completamente. Após a Revolução Iraniana, as relações entre o Irã e os Estados Unidos desmoronaram. Isso piorou ainda mais após a crise dos reféns da Embaixada Americana em Teherã em 1979. Desde então, os dois países se tornaram inimigos por várias décadas. Em seguida, veio a sangrenta Guerra Irã-Iraque, de 1980 a 1988. Após a morte do Ayatollah Khomeini em 1989,
O Ayatollah Ali Khamenei tornou-se o novo líder supremo do Irã. Até hoje, o Irã continua enfrentando protestos, sanções e tensões com outros países. Por isso, até hoje, a opinião das pessoas sobre ele continua dividida. Para alguns, ele foi o líder que trouxe rápido desenvolvimento, modernização, mais escolas e uma economia mais forte. Para outros, ele é o símbolo da corrupção, restrição da liberdade e poder excessivamente centralizado. E talvez ambos tenham razão. Porque a história de Muhammad Reza Pahlavi não é simplesmente uma história de bem contra o mal. É a história de um líder que queria modernizar seu país. Mas, no processo, ele foi perdendo gradualmente a confiança de grande parte do seu próprio povo. E isso marcou o início de uma das maiores mudanças na história do Irã moderno.